fala que me antecedeu, fica cada vez mais claro que a extrema-direita no Brasil quer seguir esticando a corda. Esticando a corda num discurso de auto-verdade. É muito engraçado ver um delinquente que defendeu o AI-5 vir aqui falar em Constituição Federal depois que um criminoso reiterado em ameaçar as instituições, as liberdades democráticas, postar foto de fuzil, foi corretamente preso pelo Supremo Tribunal Federal. E seguem puxando a corda, ameaçando de novo os ministros do Supremo e fazendo um discurso de auto-organização de uma extrema-direita nas redes sociais e na sociedade. 9 de julho de 2021. Presidente, eu pediria que fosse retirado o termo delinquente. A deputada deve ter trocado as palavras aí. Talvez depoente. Talvez depoente. A fala da delinquente deputada. Não, por favor. Delinquente que está preso pelo Supremo Tribunal Federal. Vou dar o nome, Roberto Jefferson, que se juntou com Daniel Silveira e deve estar esquentando a sala para daqui a pouco o Jair genocida Bolsonaro se juntar com ele. Presidente, respeito a quem está na tribuna, por favor. Sim, sim. Gostaria de garantir a palavra da deputada Fernanda. Obrigada. Eu peço para repor o tempo. Queria repor o tempo, por mas favor. eu estava trazendo para o ministro, eu ouvi atentamente, ministro, todas as suas intervenções, inclusive a inicial. O senhor fala que nunca houve ameaça às liberdades democráticas. Eu fiz uma juntada de alguns depoimentos do Bolsonaro. 9 de julho de 2021, que não terá eleição se não tiver voto impresso. A carta que o senhor assinou para a CPI do Senado da República, que foi uma invasão, uma ameaça a um outro poder. No poder constitucional de fiscalizar os atos do Executivo investigado por corrupção, como no caso da Covaxin, que sim, nenhum centavo foi posto no ralo da corrupção, graças a um servidor de carreira, que garantiu que uma nota fiscal não fosse assinada e 45 milhões de dólares não fossem para essa empresa, que é um paraíso fiscal, que era isso que havia pressão no Ministério da Saúde para assinar. Acho muito grave que se tente, de novo, passar um discurso de pós-verdade para justificar a manutenção e um apoio a um governo da extrema-direita. A verdade é que tem muitos do alto oficialato confortáveis num governo que é inimigo das liberdades democráticas. O Bolsonaro cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, mais de 60. Meu avô foi do Exército, capitão. Tenho muito orgulho do meu avô e tenho a convicção de que não estaria defendendo esse governo. Aliás, quero homenagear os cabos e soldados que vieram aqui na Câmara lutar contra a reforma da Previdência do Bolsonaro, que fez com que eles trabalhassem mais e recolhessem mais para a aposentadoria, os baixos oficialatos. Quero homenagear os soldados do terceiro Exército e, sobretudo, a turma da base aérea de Canoas, que em 1961 não aceitou as ordens de cima de bombardear o Palácio Piratini e conseguiram, durante 3 anos, segurar a ditadura civil-militar. Quero homenagear Carlos Lamarca, Gregório Bezerra, João Cândido, heróis que lutaram dentro das Forças Armadas. Quero homenagear o Fernando Coutinho, que falou a luta que tinha dentro das Forças Armadas e depois, com a ditadura civil-militar, infelizmente, vítima de expurgos, vítimas de aposentadoria forçada e até assassinatos, como o soldado Manuel Raimundo, lá no Rio Grande do Sul. Mas nós sabemos que a ausência de justiça de transição, que 21 anos de ditadura civil-militar que calou essas vozes dentro do Exército, e um alto oficialato, para concluir, presidente Elias Vaz, faz com que vocês, ou uma parte, estejam desmoralizando de novo as Forças Armadas. Uma parte esteja dando respaldo a um governo criminoso, e isso ficará na história de cada um que silenciou ou foi cúmplice desse governo criminoso e genocida. Não é possível aceitar que as forças, ou pelo menos o alto oficialato, a carta que o senhor assinou das Forças Armadas, faça ameaça às liberdades democráticas do nosso povo. Não passarão. 7 de setembro estaremos nas ruas, porque o golpismo do Bolsonaro vai ser derrotado pelo povo brasileiro. Próximo orador, deputado Alessandro Molon, acumulando aí a condição de líder, o tempo de 11 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentá-lo, o deputado Elias Vaz, não apenas pela realização da audiência, mas pela iniciativa de Vossa Excelência na proposição dessa audiência. Parabéns a Vossa Excelência, iniciativa importante. Quero cumprimentar os demais parlamentares que representam aqui as comissões que promovem conjuntamente essa audiência, deputado Coronel Armando e deputado Luiz Carlos Mota, representando a CREDEM e a CETASP. Quero cumprimentar o ministro da Defesa, General Braga Neto, e agradecer a sua presença na casa.
Ministro, eu não vou me ater sobre esse assunto, porque não é o tema da audiência, mas apenas para citar que o Brasil, recentemente, alcançou o vergonhoso posto de 5º país em que mais morreu gente por Covid por 1 milhão de pessoas. Vossa Excelência tem razão quando diz que os números devem sempre ser ponderados com o tamanho da população, e é exatamente isso que esse índice faz. Nós, entre aspas, perdemos apenas para Peru, Hungria, Bósnia e República Tcheca. O 5º país é o Brasil, que acaba de superar a Bulgária. É um número vergonhoso e lamentável para o Brasil, mas, honestamente, eu não vou insistir nesse ponto e nem perguntar a opinião de Vossa Excelência, porque o tema da audiência é outro. Eu vou me ater ao papel das Forças Armadas. O capítulo 2 do título 5 da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas, ele se insere sob esse título, que é da defesa do Estado e das instituições democráticas. É ali que aparece o artigo 142, mencionado por vários colegas e por Vossa Excelência. Portanto, o Constituinte localizou as Forças Armadas no texto constitucional como uma instituição de defesa das forças democráticas, das instituições democráticas de um país. O artigo 142 coloca as Forças Armadas a serviço da democracia, jamais contra ela. E a isso nós precisamos atentar. E Vossa Excelência, em especial, como ministro da Defesa. A autoridade suprema do presidente da República, ela se dá no mesmo contexto que o presidente da República também é a autoridade suprema dos demais ministros, do ministro da Saúde, do ministro da Educação, já que ele chefia o poder executivo. Esta é a razão pela qual o poder executivo orienta, disciplina, convoca a ação das Forças Armadas, mas sempre dentro da Constituição Federal, jamais contra qualquer dos outros poderes. O artigo 142 diz que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, que são, na ordem estabelecida pelo Constituinte, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E, por iniciativa destes, a garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer desses poderes, não apenas do Poder Executivo. Vamos imaginar que apoiadores do presidente da República fossem para a Praça dos Três Poderes lançar rojões contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Vamos supor que se tentasse invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Vamos supor que se tentasse prender ilegalmente um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o Poder Judiciário convocaria as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem e impedir que qualquer dessas coisas se fizesse. Jamais para permitir ou para apoiar qualquer ato desses. As Forças Armadas não estão a serviço de um poder dos três, estão a serviço das instituições democráticas como um todo e da Constituição. Diante disso, eu pergunto a Vossa Excelência, se o presidente da República desse uma ordem manifestamente ilegal, por exemplo, que aviões da Força Aérea fizessem um voo rasante próximo ao prédio do Supremo Tribunal Federal,